acontece quando o autor de uma ação judicial morre? No caso de uma dívida, por exemplo, ela pode não ser cobrada ou ser cobrada dos herdeiros. Mas se o falecido tinha direito a receber algo, os familiares podem pleitear isso na justiça. No curso de uma ação judicial, quando o autor ou réu morre, o processo pode ser extinto ou transmitido para outro representante legal. Algumas ações podem ser transmitidas, como nos casos em que o autor tinha o direito de receber algo, o chamado direito patrimonial. Não podem ser transmitidas as ações de natureza personalíssima, como divórcio ou acusação criminal, por exemplo, porque com a morte a ação perde o objeto imediatamente. Via de regra, quem ocupa o lugar do morto quando a ação discute direito extrapatrimonial são os herdeiros. E quando discute direito patrimonial é o espólio, né, a herança do morto. Então é possível sim, e a isso nós damos o nome de substituição de parte ou sucessão processual. No campo do direito contemporâneo, algumas mudanças estão sendo discutidas. As ações de danos morais, por exemplo, antes eram extintas com a morte do autor, mas decisões recentes no judiciário já estão tratando esses casos como direito patrimonial, o que permite a transferência do processo para um inventariante. Se o ato danoso tivesse sido indenizado no momento oportuno, que é o momento do ato, do acontecimento, esse valor, essa indenização teria integralizado o patrimônio do morto. Então, como a parte contrária, geralmente o que a gente chama de devedor, né, do ato ilícito, não cumpriu no momento correto, a manifestação da parte no judiciário é de se ver ressarcida daquele evento que aconteceu em vida. Em caso de falecimento do autor da ação, o Código Civil prevê informar o juiz responsável que vai paralisar o caso por 30 dias até que outra pessoa da família se apresente para assumir o processo. O juiz abre o inventário e aceita ou não o novo inventariante. Depois de aceito, o familiar passa a administrar os interesses do falecido e pode acionar um advogado para dar continuidade no processo. O advogado Rômulo Sus perdeu o pai que faleceu antes do fim da ação judicial. O direito de receber um reajuste foi transferido aos herdeiros. Meu pai, ele tinha uma ação contra o governo, o Distrito Federal, ganhou a ação, entrou no orçamento, foi expedido precatório e nesse meio tempo, enquanto ele aguardava receber esse valor que ele ganhou de indenização, ele faleceu. Então agora, o que acontece? A gente abriu o inventário, estamos aguardando o pagamento desse valor para que esse dinheiro vá para o inventário para que o juiz partilhe, então, entre os filhos, porque, inclusive, a minha mãe também já é falecida e esse valor vai ser partilhado entre os 4 irmãos. Em caso de dívidas, os herdeiros não são obrigados a assumir o ônus, mas a herança do falecido deve ser usada para quitar os débitos.